O dólar americano é a moeda mais usada no planeta, presente em transações comerciais no mundo todo. Mas em alguns países, a divisa dos Estados Unidos não é só uma referência no câmbio internacional, ela é a própria moeda em circulação nas ruas. Esse processo se chama dolarização. Mas quais são as vantagens e os riscos que enfrentam na balança quando um país decide por esse caminho? O dólar que a gente conhece hoje nasceu no fim do século XVIII, inspirado no peso espanhol. De lá para cá, ele cresceu e se tornou a moeda mais usada no mundo. Por causa da força do dólar, alguns países já escolheram abrir mão da própria moeda nacional para usar o dólar americano. Esse processo é chamado de dolarização, que é quando um país adota a divisa dos Estados Unidos como dinheiro oficial ou passa a usá-la lado a lado com a própria moeda. Quando a divisa nacional deixa de existir por completo, o processo é chamado de dolarização total. É o caso de Equador, Panamá e El Salvador, por exemplo. O processo é chamado de dolarização parcial se o dólar americano circula junto com a moeda local. O dólar vai ser usado em transações maiores e no comércio exterior, também no turismo, enquanto os salários serão pagos na moeda do país, por exemplo. Mas por que um país abriria mão da própria moeda para usar uma divisa estrangeira? Bom, porque não se trata de uma divisa qualquer. O dólar é uma moeda estável que ajuda a conter a inflação. Empresas e investidores o veem com muito menos risco e ele facilita o comércio e o turismo. Para países que enfrentam crises cambiais ou perda de credibilidade, a dolarização pode ser um atalho na recuperação da confiança internacional. Mas nem tudo é positivo. A outra face da moeda vem com as desvantagens da dolarização. Os custos para o país são a impossibilidade de ter controle sobre as próprias taxas de juros e sobre a política cambial. O país vai ficar sujeito às decisões econômicas dos Estados Unidos. E o governo local não tem mais poder para controlar a moeda, se quiser, por exemplo, promover uma desvalorização para impulsionar exportações. É como viver numa casa alugada. Você se beneficia da residência, mas não tem poder para decidir sobre mudanças estruturais. A dolarização chegou a ser uma ideia debatida como possível solução para o Brasil nos anos 90, quando o país enfrentava a hiperinflação com mais de 2.000% ao ano. Mas a ideia acabou sendo rejeitada. Em vez disso, o governo, na época, optou pela criação da URV, que era atrelada ao dólar e foi temporariamente utilizada durante o processo de implementação do Plano Real. Foi com esse plano que o Brasil conseguiu finalmente trazer estabilização econômica de volta ao país, sem ter que abrir mão de ter uma moeda nacional. A dolarização é uma ferramenta que pode estabilizar economias, mas exige que o país abra mão de instrumentos econômicos importantes.